Olá, pessoal. Vamos então abordar o tema da responsabilidade civil na cobrança de dívidas. Segundo o direito brasileiro, segundo a sociedade civil, todos nós podemos contrair dívidas e todos nós devemos pagar pelas dívidas que contraímos. Contrair dívidas não é necessariamente algo ruim. Por exemplo, eu posso assumir um financiamento imobiliário pelo prazo de 10, 20, 30 anos, porque desejo adquirir um apartamento para morar com a minha família. Eu posso, no exemplo número segundo, eu posso comprar um carro para facilitar o deslocamento da minha família, ou o meu próprio deslocamento, e como não tenho dinheiro para pagar à vista, eu vou, numa operação muito conhecida pelo mercado, eu vou financiar a aquisição desse veículo, me comprometendo a pagar 36 parcelas para uma instituição financeira que oferece o dinheiro para a concessionária. Dei esses dois exemplos básicos e poderia dar tantos outros para demonstrar uma obviedade à luz dos economistas, que é a dívida por si só não é ruim. Ela permite que a sociedade e a economia gire, que a sociedade se desenvolva e que a economia gire. Então, muitas pessoas, por exemplo, recorrem a financiamentos para os seus estudos. E isso se mostra historicamente positivo, porque a pessoa com mais instrução, no longo prazo, ela amplia a sua qualidade de vida, dentre outros benefícios. Então, faço essa introdução no sentido de que ter uma dívida por si só não é algo necessariamente negativo. O problema pode surgir quando, por alguma razão, essa dívida não é paga. Ela deveria ser paga e não é. E o direito, então, oferece pilares, oferece contornos para a cobrança das dívidas. Tanto o Código Civil, nesse primeiro slide, quanto o Código de Defesa do Consumidor, no slide que virá, se pronunciam a respeito desse tema. Então, um exemplo didático. Eu vendi o meu carro, vendi minha casa na praia para um amigo, meu amigo não me pagou, eu vou, quem sabe, notificá-lo. A notificação não é obrigatória como regra, mas eu vou notificá-lo para dar uma última chance. Procuro um tabelionato ou remeto um e-mail e registro a minha insatisfação pelo não pagamento do preço. Contrato uma advogada competente e vou buscar na justiça, então, o meu direito. Esse é o comportamento padrão. Assim como é comportamento padrão das lojas, por exemplo, remeter uma carta para o consumidor inadimplente, dando conta. Se você não pagar a dívida em 5 dias, o seu nome vai ser encaminhado para o Serasa, para o SPC, órgãos que vão restringir o crédito. Pague essa dívida de uma vez. Isso é tido como tolerado, correto, conforme a lei. Contudo, artigo 939 do Código Civil. Um credor que demanda devedor antes de vencida a dívida, vencida a dívida, então eu parcelei em 12 vezes, paguei as 6 primeiras parcelas, não venceu a sétima nem a oitava e já sou demandado para pagá-las. Negativo. Fora dos casos em que a lei permita, fica obrigado a esperar o tempo que faltava para o vencimento, a descontar os juros correspondentes e a pagar as custas em dobro. É uma regra específica do Código Civil, que raramente é vista na prática essa primeira regra do 939. As pessoas não cobram dívidas antes do vencimento. Mais comum na vida real é a do 940. Aquele que demanda dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas, ou pedir mais do que é devido, fica obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado, e no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver a prescrição. Então, no exemplo didático, o devedor efetuou um PIX na minha conta de 60 mil reais ou de 2 mil reais. Por alguma razão, não me dei conta da entrada desse PIX
e cobro na justiça uma dívida que já foi paga. Nessas situações, o direito determina que eu, como diz a doutrina, indenize esse sujeito pagando o dobro do que eu cobrei. Então, se ele me deu 60, eu tenho que devolver 120 para ele. Arnaldo Rizzardo, que é um autor gaúcho, muito respeitado do direito civil também. O Arnaldo Rizzardo, no seu livro Responsabilidade Civil, peguei esse parágrafo, diz o seguinte: visto o cânone, despontam os seguintes elementos componentes, sendo mister que estejam presentes: a existência de um crédito a favor de uma pessoa, que a dívida já se encontre paga, no todo ou em parte, que haja demanda judicial buscando o recebimento, que não se faça a ressalva daquilo que restou pago ou se peça mais do que é devido. O aforamento da medida para receber novamente um crédito, em parte ou todo pago, acarreta penalizações próprias, assim delineadas. Na tentativa de procurar receber toda a quantia já satisfeita, a consequência consiste no pagamento do dobro daquilo que pretendeu receber. Se intentar cobrar parte do que já recebera, o credor fica obrigado a entregar ao devedor o equivalente daquilo que exigir. Esse é o regramento do Código Civil. Não posso dizer que é raro o 940 ser discutido em juízo. Não, não é raro. Ele está presente no foro. Mas mais presente do que o 940 é o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Nós consumimos muito todos os dias. Nós usamos cartão de crédito, Pix, cartão de débito. Todos os dias entabulamos obrigações de natureza de direito do consumidor. Então, o artigo 42, parágrafo único do CDC, estipula: o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. A defesa da empresa, a defesa do fornecedor, é convencer um magistrado que, naquele caso específico, o seu engano na cobrança de uma dívida já paga justifica-se por alguma razão. O STJ adota as seguintes premissas: salvo essa convicção, ônus da prova do fornecedor. Salvo essa convicção, o fornecedor explica: olha, eu já havia mandado os nomes para o SPC, houve a inundação do meu servidor na quarta-feira, o consumidor pagou Pix na quinta, não consegui dar baixa, porque o sistema não reconheceu, por causa de uma inundação que nunca houve no estado do Rio Grande do Sul. Se o magistrado considerar que isso é um engano justificável, ele isenta a empresa de devolver o dobro. Mas não é tão simples assim convencer o magistrado de que esse engano foi justificável, porque, de regra, a jurisprudência entende que o empresário, as empresas, têm que assumir os riscos na cobrança de supostas dívidas. O acórdão mais importante do STJ a esse respeito, casualmente, é do ano de 2024. Está no final do slide ali embaixo. Disse o ministro Herman Benjamin: demonstrado na relação de consumo pagamento de cobrança indevida, a restituição dar-se-á em dobro, ressalvado se o fornecedor provar, no caso concreto, um engano justificado. Não se perquire má-fé. De regra, as empresas não agem com má-fé contra os seus consumidores. De regra, o que ocorre são erros administrativos. A loja do shopping center, por um equívoco no seu sistema de cobrança, uma informação que foi jogada de forma indevida no computador, ela acaba cobrando mal o consumidor. E aí diz o STJ: não é requisito da devolução em dobro a existência de má-fé.
A empresa cobrou mal, ressarce em dobro. Essa é a consequência do direito, salvo se ela convencer um magistrado que o seu engano foi justificado. Isto é uma tarefa que não é muito fácil, como eu falei. Peguei alguns exemplos da jurisprudência. O exemplo mais típico: a empresa debita na conta corrente do consumidor um determinado valor. O consumidor mostra para o juiz que nunca contratou com aquela empresa. Um exemplo bastante didático. Vocês vão ler a conta do cartão de crédito e aparece um débito de R$ 500, R$ 200 que vocês não reconhecem. A empresa que fez inserir esses R$ 200 na conta do cartão de vocês deveria lhe pagar 400, em dobro do que tentou comprar. É muito comum essa situação no direito do consumidor. Vocês devem ter parentes ou vocês mesmos que já passaram por essa situação. Nesse caso, o Tribunal de Justiça de São Paulo, além de mandar pagar em dobro, ele condenou a empresa a indenizar R$ 8.000 a título de dano moral pela cobrança indevida. Caso número 1. Caso número 2. Até fiz um vídeo no YouTube, um short, em cima desse caso de 2024 do TJ de São Paulo. Me chamou a atenção porque muitos de vocês recebem ligações praticamente todos os dias de cobrança. Eu, por exemplo, recebia direto no meu celular 500 ligações. Alô, esse é o celular da Joana? Há uma dívida em aberto. Não, esse não é o celular da Joana. Ah, passava 2 dias. Posso falar com a Joana? Não, esse não é o celular da Joana. Foi isso que aconteceu nesse caso de São Paulo. Mais de 80 ligações, se eu não me engano. Mais de 80 contatos, está ali no item da emenda. E aí a desembargadora de São Paulo aplicou o Código de Defesa do Consumidor e condenou a empresa a pagar R$ 5.000 para o autor a título de compensação de dano moral. Eu até achei baixo esse patamar, mas é um patamar que, para o direito brasileiro, é considerado razoável. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, esse tipo de ação não é fácil. Muitos juízes consideram que isso seria um mero dissabor, receber ligações telefônicas de cobrança para outra pessoa. Muitos juízes gaúchos não reconhecem dano moral, entendem que é um mero dissabor. Na minha visão, 80 ligações supera o razoável e justifica arbitramento de dano moral. Essa é a segunda, a ementa que eu trouxe para interpretar o 42. E a última, esse acórdão importante 2020 do STJ, em que o ministro Cueva, terceira turma, Direito Civil, ele propõe uma diferenciação entre o regramento do Código Civil, no qual, de regra, os juízes exigem a má-fé para condenar o réu a devolver para condenar o autor a devolver em dobro, e o regramento do 42 do Código de Defesa do Consumidor, que se dispensa a má-fé. O regramento é o risco do negócio, responsabilidade civil pelo risco. Cobrou indevidamente um consumidor, indeniza, salvo se demonstrar que o erro foi justificado. Ônus da prova da empresa convencer o magistrado de que, nesse caso concreto, houve alguma circunstância que justifica o equívoco na cobrança de uma dívida que já foi paga ou que nunca existiu, por exemplo. E com esse slide, eu finalizo a nossa gravação. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para todos.